Não há sucesso no mundo que compense o fracasso de uma família. Aqui é Padre Christian Shankar, na TV Evangelizar, levando até você mais uma programação que pode mudar a sua vida e a sua família. E este é o tema do programa de hoje: casamento, família, relacionamento. Tudo que nós precisamos para construir diariamente a tal sonhada felicidade. Eu acredito pessoalmente que é impossível você ser feliz plenamente sem Deus e sem família. Tanto que eu brinco muito, mas real, depois de Deus, a família em primeiro lugar. E para conversar sobre isso e sobre outras questões referentes também ao casamento, nós temos aqui dois casais extraordinários que vieram partilhar conosco o seu conhecimento e a sua vida. Eu vou pedir que eles se apresentem para que vocês possam ter também o prazer de conhecê-los. Eu não conheço uma forma mais feliz de se viver do que uma família bem organizada, onde existe um certo respeito, mesmo com todas as suas dificuldades, separações, mas tem que haver esse senso de respeito, de conversa, e porque se a gente for ver, todo ser humano sonha com relacionamento em profundidade, um relacionamento duradouro. Eu sou médico, formado há 55 anos, meu nome é Ismael Lago e fundamos esse spa onde estamos agora conversando e já convivo com minha mulher há 60 anos, porque eu considero esta caminhada chamada casamento uma longa caminhada que começa com o primeiro olhar, primeira carícia, primeiro beijo e se formos realmente felizes, vai terminar com o último adeus. Então, é isso que eu queria, na minha apresentação, dizer, que realmente a gente está caminhando de retorno a Deus. E a gente aprendeu algumas coisas que depois podemos trocar ideias. Algo bonito, hein? Muita coisa aí já foi despertada aqui no nosso interior. E a senhora? O meu nome é Rosil, eu também trabalho aqui, né, nesse local. Nós estamos aqui há 32 anos, é um spa, uma clínica, e a gente procura a busca da saúde física e mental. Sempre nós primamos por dar esse atendimento não só na parte física. Nós estamos casados, como ele falou, há 55 anos, mais uns 5 de namoro. Então, há 60 anos que a gente vive e felizes, trabalhando juntos desde o início. No começo eu comecei trabalhando no consultório com ele. Sim. E sempre me interessando pela parte, a parte administrativa realmente, porque médico nasceu para ser médico. Médico é assim um apóstolo. E a parte administrativa de uma empresa, de uma família, tudo precisa ter alguém que dirija. E eu sempre tomei a frente nessa parte, nessa área. Quando iniciamos a clínica aqui, ela fazia tudo. Ela comprava os alimentos, ela era motorista, ela ajudava a cozinha, ela fazia bilhetinhos de incentivo para os hóspedes, né? Então, sempre trabalhei em toda essa área aqui e é um trabalho maravilhoso, porque a gente está sempre procurando o bem do hóspede, do paciente. Então, é um trabalho gratificante. Olha, ouvindo aqui um casal, né, com anos de vivência, eu vejo algo maravilhoso que é a parceria, não apenas uma parceria relacional, mas também profissional. E a dona Rosil disse algo que para mim é a base
de uma pessoa equilibrada, feliz e de alta performance, que é saúde física e mental. Isso aqui vem a palavra equilíbrio. Muitos matrimônios, famílias hoje estão feridas, esfaceladas e não conseguem esta convivência sadia porque falta o equilíbrio. Antes do programa, nós conversávamos aqui um pouco sobre casamento, família, filhos e, resumindo tudo, a solução hoje para as nossas famílias é esta busca ao equilíbrio, esse retorno ao paraíso, né? Então eu quero pedir aí ao casal aí simpático, já estava aí nos bastidores, né, conversando um pouco, que também se apresentem e façam as suas considerações. Bom dia, padre. Meu nome é Josiana, eu sou formada em pedagogia, me especializei em desenvolvimento gerencial, porque gosto muito de trabalhar assim com pessoas, né? E tendo essa vivência de 19 anos aí de casada, né? 23 contando com o namoro, né? A gente vê hoje em dia o que falta muito diálogo, né? Nas famílias, enquanto casais, mas num todo, né? Não só em família, mas em questão de trabalho também. Então isso é um dos fatores que hoje está se perdendo, a questão do diálogo mesmo, né? Com filhos, é o que nós estávamos antes também conversando um pouquinho, né? Pais que não conversam com os filhos, filhos que não conversam mais com seus pais. Hoje em dia, a questão da modernidade, vamos dizer dessa forma, celular, né? Que entrou muito facilmente na vida dos casais. E está se perdendo essa questão de família mesmo, né? Então, a gente está aqui para trocar um pouquinho de experiência. Que bom. Bem-vindo. Sou o Fausto, né? Então, primeiramente, bom dia, é um prazer estar aqui com o senhor. Obrigado pelo convite. Eu sou negociador do ramo de transporte, né? E, como a minha esposa colocou bem, nós temos aí 23 anos juntos, né? 19 de casados. E a gente sente que as famílias, elas necessitam muito, né, dessa união de Deus, de estar presente, Deus junto na família, que nós não podemos deixar perder isso, essa essência, essa condição hoje, né, porque uma família onde ela realmente, como a esposa disse, não tem diálogo, não tem Deus no seu coração, no meio da família, ela vai se perdendo com as adversidades do mundo que nós estamos expostos hoje, né? E a família hoje ela é bombardeada, né, por esse mundo, por tudo que tem celular, televisão, são as coisas muito fáceis, né? Então, eu acho que essa troca de experiência aqui é muito boa por isso, para a gente mostrar que o casamento ele é muito bom, né? Eu e minha esposa, a gente sempre conversa que se tivesse que fazer de novo, eu digo, eu faria tudo de novo, né? Casaria de novo, continuaria junto. Então a família é muito bom, muito importante. E é uma palavra muito importante que aqui de início ela já pode ser o nosso pano de fundo. É Jesus que vai contar a parábola, né? Aquele ensinamento profundo a respeito de dois homens, um sensato e um insensato. Um constrói a sua casa sobre a rocha, o outro sobre a areia. Esta casa pode ser o nosso interior, né? O nosso pensamento, o nosso sentimento, a maneira como nós lidamos com nós mesmos, né? O meu eu melhor, o meu eu pior. E também a família, o casamento, os nossos relacionamentos. Tudo na vida é questão de escolha. Eu tenho as minhas escolhas e eu preciso saber que as minhas escolhas me fazem. Quem eu sou? As minhas escolhas. Não é? E Cristo propõe esta família, este casamento sobre a rocha. Problema, gente, todo mundo tem. Quem tem fé, quem não tem. Quem tem uma vida reta, quem não tem. Os problemas são os mesmos. O Evangelho não tem problemas para um e para outro. São os mesmos problemas. Mas qual é o diferencial? Quem construiu sobre a rocha supera o problema e se torna vencedor. Então esse programa quer ser aí um toque, um incentivo a mais para que nós possamos construir a nossa casa, edificar a nossa família, o casamento na rocha que é Cristo, uma rocha que jamais passará. Para início de conversa, muita coisa boa já foi dita, não é? Eu quero ler para você
alguns dados que eu achei interessante. Olha aqui, em 2016 foram registrados 1.095.535 casamentos no nosso país. Quase 42 matrimônios a menos que 2015. Quer dizer, 1 milhão é muita gente, mas diminuiu quase 42, né, casais a menos se unindo em matrimônio. Quer dizer, o brasileiro está se casando menos. Por outro lado, se casa menos, se separa mais, né? As separações totalizaram 344.526 casais em 2016, em primeira instância. O pessoal está separando demais, né? Significa um aumento de 4,7, frente aos 328 mil, quase 329 mil divórcios em 2015. É muito casamento, mas é muito divórcio, né? E para completar o número, os nascimentos, tivemos 2.793.935 crianças no ano passado. Uma expressiva queda de 5,1 em relação ao ano anterior. Então vamos aqui só para você entender. Está se casando menos, está se separando mais e se gera menos filhos. Esse é o contexto do Brasil que nós estamos. As pessoas não estão se casando, não é? E dos que estão se casando, estão se separando mais, e dos que se mantiveram casados, muitos não querem ter filhos. Ou se tem um, no máximo 2. Esse é o contexto que nós estamos. Doutor Ismael, olhando aí essa vasta experiência do senhor, como o senhor vê as coisas, assim, no início do relacionamento do senhor, não é? E hoje, nesse contexto que nós estamos? Veja, eu estava olhando uma estatística do IBGE, onde quase 50% estavam se separando. E com o convívio com meus clientes, eu vejo do que aqueles que continuam juntos, metade não vivem bem. Então eu lhe diria, de 100 casamentos, 25% dão certo. E quais são esses casamentos que dão certo? A vida me ensinou algumas coisas. Primeiro, o coração do ser humano é terra que ninguém toma posse. É terra de ninguém. Entra nele quem cuida e trata bem. Então o casamento não é um gesto de um dia. É um gesto de vida, que tem que ser renovado todos os dias e todas as horas de nossas vidas. Outra coisa que eu aprendi, cuidado com a palavra. A palavra tem dom de profecia. Quem diz, esquece. Quem ouve, guarda. E a outra coisa, como ela tocou no assunto, o diálogo. As pessoas, em geral, não sabem dialogar. Na hora de dialogar, elas querem ter razão. E esquecem de ser felizes. Então, que as pessoas que vão dialogar, eu quando trabalho em cursos de casais, eu digo, a cada 15 dias, a cada mês, sente numa mesa só vocês, coloque uma imagem de Cristo, da Sagrada Família, peçam que Deus participe do diálogo de vocês, não levem pedras na mão e tentem colocar a limpo aquelas pequenas machucaduras do dia a dia. Porque, às vezes, a gente vai guardando pequenos sentimentos mal resolvidos. E esses sentimentos mal resolvidos ficam para trás e viram ressentimentos. E os ressentimentos vão corroendo uma relação. Então, precisa que os casais se reúnem, conversem e tentem dialogar num diálogo harmônico. O que é um diálogo harmônico? É aquele onde um faz a pergunta, o outro ouve até o fim a pergunta e responde dentro daquilo que foi perguntado.
Em geral, as pessoas fazem o que se chama diálogos cruzados. A pessoa pergunta uma coisa, quem responde outra. Está entendendo? O que é um diálogo harmônico? Vou tentar fazer com o senhor. Por gentileza, Padre Christian, que horas são? 10 para 1. Para as 11? Para as 11. Para as 11. Então, nós fizemos um diálogo harmônico. O senhor me respondeu exatamente aquilo que eu estava esperando que o senhor respondesse. Agora o senhor me pergunta que horas são. Que horas são? Está com pressa, saia. Para de me encher o saco. O que eu achei com essa resposta? Que o senhor estava com pressa, estava vendo o relógio e não estava gostando do que nós estávamos conversando. Isso acontece dentro de casa. Mãe, não viu minha blusa? Onde é que você tem sua cabeça, seu imbecil, que perdeu outra blusa? A pergunta da filha não foi: mãe, eu sou uma imbecil sem cabeça. Foi: mãe, a senhora não viu minha blusa. E a mãe já pôs para fora todas as mágoas que tinha de uma filha que havia perdido 2 ou 3 blusas. Então, esse tipo de diálogo, ou diálogos chamados também ulteriores, quando ficam, digamos, sentimentos mal resolvidos que viram ressentimentos. Por exemplo, vamos dizer, um homem ciumento. A mulher se arruma, em vez dele elogiar a beleza e a forma que ela se arrumou para quem? Está se arrumando, parece uma periguete. Pode ser que ela diga: se você quiser, meu amor, eu troco a roupa. Mas ela guardou aquela ofensa. E esse sentimento, se não tiver um momento de colocarem a limpo, vai ficar uma mágoa que vai fazendo que, com o tempo, ela perca a admiração pelo marido. E quando a gente perde a admiração, a gente mata o amor. Outra coisa que eu aprendi: quando eu casei com a Rosil, eu não me tornei dono dela. Ela foi para mim um empréstimo de Deus para caminharmos de retorno a Deus e poder chegar lá felizes, porque caminhamos juntos até Ele. Vieram sofrimentos? Muitos. Só que quando 2 seres sofrem juntos, Deus coloca nesse amor o selo do eterno. Por exemplo, antes de ter o primeiro filho, ela perdeu 4. E para ter o Fabiano, que é médico que trabalha aqui na clínica, que está com 51 anos, ela teve que ficar 9 meses na cama, evitando relação sexual. Ora, eu sempre fui um homem ciumento. E o ciúme, às vezes, contamina uma relação. Mas o ciúme é insegurança. Ou porque a gente acha o outro superior a gente e tem medo de perder, ou porque a gente acha que pode trair e tem medo que o outro traia. Eu lhe garanto que os 9 meses na cama foi uma bênção, porque eu consegui ficar 9 meses sem relação e sem trair. E a partir daí meu ciúme foi embora. Você está entendendo? Perfeitamente. Então, é preciso, às vezes, certo sofrimento para que melhore a própria relação e a gente se sinta mais unido. Olha, coisas valiosas aqui ditas. Destacar um ponto apenas, eu vou comentar todos, o programa já terminou. Mas algo que ele disse, que eu celebrei uma Santa Missa de bodas de ouro, e dia 2, senhor, né, pessoal mais idoso, que casou já com uma idade avançada, e eu perguntava para ela, né, como que a senhora vê esse casamento há 50 anos, como é a senhora ter casado há 50 anos atrás com ele? E ela me corrigiu, falou: padre, não pergunte mais isso. Quem se casa 50 anos atrás nunca será feliz convivendo com a pessoa há 50 anos. Tem 50 anos que eu me caso com ele todo dia. Sim. Esta renovação, né? E para ficar a piada, né? Uma pitadinha, eu perguntei para ele: e para você, qual o segredo de 50 anos com ela? Ele riu e falou assim: concordar com ela, padre. Esses são os casais, né? Muito bonito. Passando agora uma outra pergunta, pegando tudo que ele disse, vocês falaram sobre a importância do diálogo, né? Ele tocou muito a questão da palavra. Quem fala esquece, quem ouve guarda, não é? Perdeu a admiração, perdeu o amor. E muita admiração, ela é perdida, trincada, manchada por palavras que não deveriam ser ditas. Na experiência de casal de vocês, já entrando na questão dos filhos, qual a importância de um diálogo no relacionamento familiar e conjugal?
Então, a questão do respeito, né, padre? Porque, acima de tudo, além do diálogo, o casal tem que ter respeito, né? Porque nós não somos iguais, né? Cada um veio de uma família diferente, né? Para construir a nossa família. Então, ele veio de uma, eu de outra, mas juntos construímos a nossa família. Então, eu vejo muito assim, o casal, cada um de nós, no caso, eu tenho que ser 100%, ele tem que ser 100%. Porque quando o casal, ele tem uma enfraquecida, porque isso acontece, assim como ele colocou muito bem, né? Todos os casais têm os seus altos e baixos. Eu tenho que ser 100%, porque se eu for metade, quando a minha metade não estiver bem, eu não consigo dar um apoio, um suporte que ele necessite. E da mesma forma, sim, né, sucessivo. E quando vêm os filhos para fazer esse complemento junto ao casal, né, que é uma bênção de Deus, se você não estiver fortalecido em Deus, a família ela se desmancha ali. Porque criar um filho no mundo atual não é fácil, né? Assim como já dito anteriormente, questão de tecnologia. Hoje em dia, se você dizer um não para um filho, é como você estivesse batendo, né? Então, assim, perdeu-se muito o respeito entre pais e filhos, né? Até o que nós estávamos comentando antes. Hoje em dia, praticamente, as escolas estão se obrigando a educar os filhos. Enquanto isso seria papel dos pais, né? Então, digamos assim, se o casal não estiver fortalecido na fé, não tiver um diálogo, né? E for perseverante em Cristo, a família não tem chance. E a Bíblia vai dizer isso, né? Que o seu sim seja sim, o seu não seja não, o que passar disso vem do maligno. Outro ponto que eu penso ser muito importante, uma reflexão, quando o assunto é família, casamento, é o ser dual. O ser humano, ele não é bom ou ele é ruim, ele é bom e ruim. Nós temos que aprender a conviver com essa dualidade, melhorar o que nós temos de melhor, educar e suprimir pela graça o que nós temos de pior e oferecer para o outro o meu melhor. Escutei algo no meu tempo de formação ainda na teologia, há anos atrás, que me marcou profundamente. Um casal também bem experiente, ele falava comigo assim: olha, padre, nós nos casamos e o nosso casamento deu certo porque nós éramos como metade de laranja. Então, eu a completava, ela me completava e nós dois educávamos os nossos filhos. Então, nós éramos metade da mesma laranja. Achei interessante. E eu falei assim, olha que bonito. Ele falou assim, mas o contrário é que as pessoas não vivem. Porque quando você é metade, o outro te completa e você sabe que você não é inteiro e precisa da completude do outro. O problema nos matrimônios hoje é que a pessoa se apaixona por alguém não pela sua metade, pelo seu inteiro. Então eu não sou. E para eu ser, o outro precisa ser em mim. Por isso que nós vemos hoje em muitos jornais, né? Maridos que não aceitam uma separação de um casamento fadado ao fracasso, ou fica comigo, ou eu te mato, ou eu me mato. Quer dizer, ele não casou com a metade, ele se casou com a inteira. Uma vez que você não está comigo, eu também não sou. Fausto, nós falamos um pouco sobre isso e você poderia aprofundar, eu gostei muito das suas colocações, sobre a questão de a convivência da família envolve também o não. O não. Quando a gente coloca o não, é porque a família, o casal, com os filhos, toda essa educação, né, que a gente coloca para eles, eles têm que saber que eu tenho que dosar isso, eu tenho que dizer não, eu tenho que fazer com que ele entenda que nem tudo, o mundo vai ser sempre sim para ele, né? E se eu não o preparo, o filho, para um não, como que ele vai ser essa frustração no futuro? Até mesmo como casais, né? A gente tem que saber em momentos dar o sim, em momentos dizer o não, mas como a minha esposa colocou, de forma respeitosa, de forma que a gente consiga transmitir para o outro a essência do que é esse não. Não é simplesmente um não, ele tem um porquê,
né? Então, essa condição com os filhos, essa educação que a gente faz de colocar para eles em momentos que, por mais que doa, às vezes, nós sempre queremos o melhor para os filhos. Então, eu sempre procuro dar tudo de bom para ele. Porém, em alguns momentos eu tenho que dizer não, por mais que me doa, nem que no outro dia eu vou e compro o que ele precisa. Mas naquele dia ele tem que saber que hoje o papai não tem dinheiro, ou que hoje não é possível fazer isso, para que realmente ele cresça, entenda, né, que a vida nem tudo é fácil, né, para não gerar justamente, de repente, um futuro pai, né, que vai ser obsessivo, ou só trabalho, ou só aceita assim, e aí quando uma esposa não concorda com algo, não tem esse diálogo, ele não vai saber aceitar esse não. Né? Então, como é que fica, como vai ser essa família no futuro? Então, eu me preocupo muito com isso, com os nossos filhos, em que eles entendam, né, primeiro o valor da família, né, que eles tenham como exemplo nós, né, que é a vida familiar, que a gente tenha muito diálogo, que nós temos problemas também. Então, acho que tudo isso vai fazendo com que a nossa família vá aprendendo, né? Lógico que a gente tem aí, estamos gatinhando ainda, né, com 23 anos de casado, então acho que juntos, né? Mas é uma busca constante esse aprendizado com a família, né? Estar junto, rezando juntos, né? Então, sempre à noite a gente reza juntos. Para quê? Para que eles também vão entendendo que a essência da família é essa união, essa formação que a gente vai colocando para eles. Até porque o não dentro da família ele dói menos do que o não que o mundo depois apresenta, né? Que a pessoa terá vários não. Exato. Exato. Vocês têm quantos filhos? 2 filhos. Idade? Um de 11 e um de 15. Nomes? O Matheus de 15 anos e o Guilherme de 11 anos. Então, naquela fase bem boa da adolescência, assim. Olha, outro ponto que eles tocaram, que eu quero só fazer um gancho aqui, e tem uma questão para a dona Rosil. Escola auxilia pais. Não são os pais que auxiliam a escola. As coisas estão do jeito que estão. Um dos fatores é que os pais delegaram os filhos para a escola, entregaram os filhos para a escola. Nós estamos vendo uma época muito difícil, onde a ideologia de gênero tem entrado com muita força, destruindo e mudando a mente das crianças. Por quê? Porque elas não têm uma referência de casamento. O filho, eu lido muito com jovens, eu conheço muitas famílias, né? Quando você conversa com um adolescente que tem um casamento, os pais têm um casamento abençoado, aí eu pergunto, vocês querem casar? Ô, padre, quero. Quero que Deus coloque uma mulher abençoada na minha vida, quero que Deus coloque um homem de bem, quero ter um casamento como meu pai e minha mãe. À medida que os outros, quando você pergunta, você quer casar? Deus que me livre. Eu casar para passar o que meu pai passa, para ser infeliz como a minha mãe é? Então note que esse espelho matrimonial, ele se reflete na vida dos filhos. E eu vou dizer para você, pai e mãe, se você esperar que a escola faça pelos seus filhos o que você deveria já ter feito, eles nunca terão. Porque quem educa filho é pai e mãe. Não é escola que ajuda pai e mãe. Não é a escola que ajuda pai e mãe. Não é pai que ajuda a escola. É ao inverso. A educação, ela é no lar, ela é em casa. E a criança leva para a escola a vivência que ela tem na família. E lá ela vai aprender a convivência, vai aprender a cultura livresca, o raciocínio, não é? As matérias diversas, mas aquilo que é educação de valores. É com a família. Educação de ensino é com a escola. Se a coisa se inverte, nós vamos viver uma sociedade difícil como nós estamos aí. Nós vamos para um pequeno intervalo. Eu já vou deixar a pergunta no ar para a dona Rosil, que ela disse algo que muitas pessoas em casa talvez estejam passando por problemas parecidos. O doutor Ismael diz que durante 9 meses a sua esposa ficou na cama. Eles não tiveram relação, foi um período difícil, não sabíamos se aquela gravidez ia ou não vencer, mas os dois enfrentaram o problema juntos. E há um segredo aí, porque hoje o filho dele está aqui, né? Já tem 51 anos. E por quê? Porque algo lá atrás determinou uma escolha, essa escolha era pensamento, que moveu o sentimento, que foi uma atitude e que teve uma consequência
positiva. Pode ser que você esteja passando por um momento difícil, seja no seu casamento e na sua família. E aqui há um conselho com certeza importante para como eles superaram, para que você também possa superar. Nós vamos aí para o intervalo, é rapidinho, nós voltamos já já. Muito bem, estamos de volta. Olha, se você não morra de inveja, não. Mas se você estivesse aqui conosco nos bastidores, você veria que o programa não para, gente. É ideia, cada um colocando a sua experiência, fantástico. Espero que este tempo curto no relógio que nós estamos passando com você, esse tempo cronológico, seja um tempo cairótico, um tempo da graça, um tempo de Deus, com conselhos simples, mas que podem mudar a sua vida e o seu casamento. E nós vamos para o intervalo com a pergunta à dona Rosil sobre aquele período que ela passou diferente, de provação, de desafios, e ela com o esposo venceram e hoje podem dar o testemunho. Então você que passa por algo semelhante, ou talvez um problema menor, aqui já está pensando que não tem jeito, o casamento está errado, que o melhor caminho é o divórcio, é a separação e não a reconstrução, tem um casal com uma vasta experiência e com certeza tem uma palavra para você e para todos os casais que passam algo semelhante ou idêntico na graça e na bênção que é necessário para vencer isso. Dona Rosil, então partilhe conosco aí o segredo, né, de um casamento de sucesso, um casamento feliz, mas que não foi fácil, simples, e também nós ouvimos aí do seu esposo esse período, né, difícil que a senhora passou. Olha, a gente, hoje, eu digo que não foi difícil. Na época, a gente sentiu muita dificuldade, porque depois que eu perdi 4 gravidez, nasceu o Fabiano, e depois eu ainda perdi mais uma. Daí veio o Pedro, nós tivemos Daniele, uma do coração. A Daniele, que nós fomos abençoados com a vinda dela para a nossa vida, e a única menina, e depois nasceu o Pedro. Então, esse período foi de luta, de sacrifícios, porque eu também trabalhava e me sentia assim, uma guerreira mesmo para poder vencer toda essa fase. Este tempo da gravidez da senhora, esses 9 meses de repouso quase absoluto, a presença do marido ao lado foi fundamental. Com certeza, porque se eu não tivesse confiança nele, não tivesse assim, tivesse alguma dúvida, porque ele trabalhava muito, trabalho em hospital, ele fica muito fora de casa, e eu trabalhava com ele no consultório também para ajudá-lo, mas eu tive que parar tudo. Então, com certeza, mas a gente era apaixonado, sempre fomos apaixonados, casamos mesmo por amor e enfrentamos tudo com muito... Eu achei que foi fácil, agora eu acho que foi fácil. Tempo, experiência, né? O tempo ameniza, né? Nós estávamos aqui conversando também, meus caros, sobre isso. A minha avó falava uma coisa que eu gosto de lembrar, né? Já é falecido tanto a minha vovó como meu vovô Bismarck e Alice, mas minha avó sempre brincava assim, brincando, falando sério, né? Olha, meu filho, os casais da minha época viviam a vida toda juntos, porque na minha época, quando alguma coisa estragava, a gente arrumava. Hoje estraga, a gente joga fora. Né? Então um pensamento para você pensar que pessoas não são coisas, não é? Coisas estragam, joga fora ou compra outra. Pessoas devem ser amadas e respeitadas. E amor não é apenas sentimento, amor é decisão. Eu me decido ao estar com o outro para que o outro seja para mim e eu seja para ele, centelhas desse amor maior que é o amor de Deus. Queria que o doutor Ismael aprofundasse, ele que é aí doutor nessa área, que é muito importante isso que ele vai agora nos passar para você que é noivo, namorado, aprenda que para ser para o outro, você precisa primeiro ser para si mesmo. O senhor falou um assunto interessante, que dentro de nós existe a possibilidade para o bem e para o mal.
A moderna psicologia ensina que a nossa psique é formada por várias camadas, como casca de cebola. Nós temos o inconsciente universal, nós temos o inconsciente ambiental, familiar, escolar, de tal maneira que nós somos um pouquinho a genética, um pouquinho os pais, professores, sacerdotes que formaram o nosso arquétipo, aquele conjunto de pressupostos que vai ditar a nossa conduta. Duas dessas camadas de inconsciente me chamam a atenção especial. O inconsciente angelical, onde nós temos todas as propensões para o bem e todo o bem que nós fazemos. E a sombra é uma camada onde temos todas as tendências para o mal e todo o mal que nós fazemos. Aquilo que a gente alimenta, a gente se torna. Se eu começar a fazer o bem, eu cresço no meu angelical. Mas se eu começar a fazer o mal, não tem limites à minha maldade. Dentro da sombra de qualquer um de nós, mora um ladrão, um assassino, um infiel em potencial. Tenho que cuidar para não alimentar. Outra coisa, o senhor falava de meia laranja. O ser humano é um ser complexo. Ele é soma, corpo, ele é psique, alma e ele é consciência. Quando eu tenho um corpo saudável, uma psique estável e uma consciência em paz com Deus, a vida, a saúde ou a essência penetra na minha existência. E eu posso dizer, eu estou pronto para encontrar alguém corporalmente sadia, fisicamente e espiritualmente. Quando dois seres completos, eles já estão felizes, vão encontrar-se, continuarão a ser felizes. Quando eu, por minha infelicidade, a minha meia laranja é infeliz, eu sempre estou na dependência de outro para me completar. E quando eu estou na minha carência, eu posso completar a outra metade com pessoas, por exemplo, drogadas, viciadas, depressivas, carentes. E a hora que eu me unir, eu não vou ser feliz. Eu vou continuar na minha infelicidade, agregando a infelicidade do outro. Se é difícil carregar os meus problemas, duas vezes mais difícil carregar os defeitos do outro. Então, o que eu diria? Primeiro, que a pessoa... Não existe ser perfeito. Ser perfeito é aquele que, apesar das suas imperfeições, ainda assim nós temos capacidade de amá-lo. O único ser perfeito que se imagina é o ser por quem que nos apaixonamos. O apaixonado não vê defeito. Se ele tem um defeito, se ele bebe, se ele usa qualquer coisa ou tem algum vício, a pessoa acha que vai corrigir. Como a paixão morre vivendo, com a convivência ele descobre os defeitos do outro. Então, mas eu digo, para dar certo, não buscar o ser perfeito, mas o ser, então, que apesar dos defeitos pode ser amado. E por inteiro, saber que nós não somos donos do outro, somos dádivas, somos seres que fomos abençoados. Por exemplo, nós agradecemos um ao outro todos os dias, a bênção que Deus nos deu de nos unir. E às vezes, quando assistimos juntos um filme que traz assim certos momentos onde um vai antes que o outro, a gente começa a ficar triste. Quem de nós vai antes? Está entendendo? Claro que pela vida serei eu, né? Mas a gente não sabe os desígnios de Deus. Por isto, quando a gente tem fé, fica mais fácil a gente vencer os revés da vida. Pessoas depressivas. A fé é importantíssima para evitar o suicídio. Está entendendo? Claro que o depressivo precisa de medicação e precisa de compreensão da família. Então, às vezes, um casamento se desfaz porque o depressivo é triste, ele já acorda de mau humor, né? Então, tem que entender, será que isso não é doença dessa pessoa? Procurar auxílio, porque, de repente, uma medicação serotoninérgica ou dopaminérgica levanta o astral dessa pessoa e ela volta a viver e a vibrar. Porque o importante da vida não é existir. Existir é quase que obra do acaso. Mas ser feliz é uma busca incessante. A busca da felicidade e a salvação da alma são os únicos compromissos do ser humano com a vida. E se a gente tiver isso em mente, a gente não só vai buscar a felicidade própria, como vai querer que quem se aproxima da gente também seja feliz. Uma colocação para a gente fazer o ping-pong aqui.
que eu penso, né, muitos casais quando convivem comigo, eles vão partilhando isso, que um casal equilibrado, um casal que chegou a uma maturidade, eles partilham com o outro assim: eu não preciso de você. Se eu estou com você, não é por necessidade, é por amor. Não é? Hoje em dia, quantos casamentos existem por necessidade? Aí eu preciso de você porque sem você eu não sou, eu preciso de você para ter a minha posição social, para ter o que eu tenho, para fazer o que eu faço, para aprender o que aprendo. E, na verdade, o amor, ele é gratuito. E aqui nós conversávamos sobre isso. Casamento, eu me caso para ser feliz ou eu me caso para fazer o outro feliz? O outro, para mim, foi dito isso aqui, é uma posse. É algo que eu tomo como meu ou é um dom, uma dádiva, um presente? Na verdade, você casa para fazer o outro feliz. Porque se você casar já com o intuito de eu vou casar para eu ser feliz, você já começa errado, né? Porque você tem que dividir a sua felicidade com o outro. É querer o bem do outro. Né? Então, com esse intuito de fazer o outro feliz e o seu parceiro de fazer feliz, o seu esposo de fazer feliz, esse é o complemento para que a família, né, tenha uma vida saudável. O casal ele só vai se entender quando tem muito diálogo. Por quê? Porque você sabe que naquele momento a pessoa, o seu companheiro, a sua companheira não está no momento bom. Por quê? Porque você conversa sempre, você sempre tem esse diálogo. Né? Quando você já conhece, você reza junto, você sabe então em que momentos que ela está ou ele está bem. Né? E todos os nossos problemas e dificuldades que a gente teve, não vou dizer que foram fáceis, todo mundo tem os seus problemas, mas eu digo que nós conseguimos sair sempre cada vez mais fortalecidos. Por quê? Porque a gente tinha diálogo, tudo foi consensado. Doutor Ismael, entre as grandes mazelas que nós temos hoje nas nossas famílias, nos casamentos, queria que o senhor falasse um pouco sobre a questão da tecnologia, a questão do celular nesse contexto. Eu vejo que às vezes as pessoas esquecem de dialogar exatamente porque está conversando no WhatsApp, né? E a televisão e o WhatsApp passaram a substituir o diálogo. Então hoje não existe mais uma verdadeira refeição, onde seria uma comunhão. Existe a televisão onde se discute o que eles falam, onde a gente se enerva e acaba nem fazendo da refeição um momento de comunhão e de paz. Né? A gente às vezes não tem diálogo com os filhos. O Frei Albino Ares dizia uma frase que eu gravei e até coloquei no meu livro: nossos filhos não precisam de pais que os amem, mas essencialmente de pais que se amem. Porque nossos filhos só poderão acreditar em um Deus que não vem se eles veem o amor de um pai e de uma mãe que está sendo exemplo para eles. Então os pais costumam ensinar pelo exemplo, tá entendendo? E a outra coisa que a gente tem que entender bem, por que tantos casamentos fracassam? Porque casam só apaixonados. E eu já defini paixão, estado de imbecilidade transitória que termina em amor ou tragédia. A pessoa apaixonada não raciocina, ela não pensa, ela é egoísta. Se eu casasse só apaixonado, eu queria a Rosil para mim ser feliz. Então eu queria que ela fosse para mim, dentro da minha ideia, alguém fechado dentro de casa, que não tivesse amigos, que não saísse, que não tivesse vontade própria. O apaixonado promete o impossível. Ele vê a lua e diz: aquela lua é tua, certo? Nunca entrega. Aquela estrela, nós próprios tínhamos, a Maria do Meio. Temos até hoje. Eu nunca entreguei para ela. Né? Quantos apaixonados jogam pétalas de rosa por onde a amada vai passar, ou passam de avião? De helicóptero. Filia é diferente. Filia é amor. É aquele sentimento profundo onde você troca o teu egoísmo, eu quero ser feliz, pelo altruísmo. Outro, eu quero ser feliz sim, mas eu quero que você seja feliz. Então, eu não vou prometer a lua, mas eu posso prometer carícias numa noite de luar. É diferente. Eu posso não prometer uma estrela, mas eu posso ser uma simples lâmpada, se houver escuridão em nossa vida. Eu posso não jogar pétalas na rua, mas posso dar pétalas de ternura quando os pés dela estiverem cansados.
E aí, quando a gente vive dessa maneira, a gente culmina da filia para o amor ágape. Um amor tem vários sentimentos profundos. Um deles, por exemplo, a sensibilidade. Eu tenho que saber realmente o que agrada a ela e ela o que agrada a mim. A similitude. Os casais às vezes se tornam semelhantes. Eles sabem brincar com os sentimentos do outro no bom sentido. Eu fazia uma palestra aqui no Botiatuba e tinha um Mike Tyson, negro forte, e do lado dela uma loira, belíssima, também atlética. E eu olhando para eles disse, olha, se não fora pela cor, vocês parecem mais irmãos que marido e mulher. E ela agradando a mão do negão o tempo todo. Ela disse, doutor, é tão gostoso de amar meu marido. Eu disse, o que tem de gostoso? Sabe, eu me operei fazem 2 meses. Quando eu voltei para casa, na xícara e no copo ele deixou um bilhetinho, você fez falta. A cama, um coração desenhado, dentro dele você fez falta. Até no pijama, ele teve o capricho de colocar você fez falta. Na manhã seguinte, ela pegou a calcinha para tomar um banho e caiu um bilhetinho. Você fez muita falta. Quer dizer, ele sabe brincar com os sentimentos dela. Para que dê certo também, o amor existencial tem que ter ternura. Gesto que se faz com vontade de agradar, sem esperar recompensa. Então, que este programa seja para você uma certeza. Nós acreditamos na família, nós acreditamos no casamento e no final o Imaculado Coração de Nossa Senhora irá vencer. Jesus, Ele é o Senhor da família e com Ele nós já somos mais do que vitoriosos. Construamos a nossa família, construa o seu casamento na rocha que é Cristo. Problema, você viu que os 2 casais têm, você tem os seus, eu tenho os meus como sacerdote, mas o principal é aonde está o nosso coração. Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Jesus vai dizer, onde você está firmando os seus pés? É na rocha que é Cristo? É no amor de decisão? Ou numa areia hoje tão, não é? Que hoje eu estou, amanhã não estou, hoje amo, amanhã não amo, hoje gosto, amanhã desgosto. Que você seja inteiro, que você seja de Deus e que você se preocupe com essas 2 colunas fundamentais. Eu finalizo o programa de hoje relembrando aí, doutor Ismael, procure a construção da sua felicidade e a salvação da tua alma. E guarde uma coisa, ninguém nasceu para ser feliz. Nós nascemos para praticar o bem e para ser bom. Quem faz o bem e quem é bom será feliz. Então seja bom e faça o bem para a sua família, a começar do seu casamento. Deus abençoe, muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.